A vacinação contra a Covid-19 no Brasil, que se estimava estar sendo pelo menos bem encaminhada, volta a sofrer um novo travamento. E tudo por causa da politicagem, que às vezes é confundida com politização, mas é uma politicagem tanto do plano interno quanto no plano internacional. Aqui no Brasil a gente vê a campanha presidencial aí em pleno andamento, com o governador de São Paulo fazendo essa acusação. Dória diz que, por culpa de Bolsonaro, estão travados na China insumos para 18 milhões de doses da Coronavac. Já aqui a CPI da Covid no Senado, que ouve o presidente da Anvisa, diz que um dos objetivos dos senadores oposicionistas e independentes é verificar a razão da demora para a análise definitiva do imunizante russo chamado Sputnik V. Finalmente, esta questionada vacina da Inglaterra, a AstraZeneca, está também com a vacinação agora suspensa no Brasil entre as grávidas, e que foi a decisão de 13 estados. Governos seguem recomendação da Anvisa. Sem doses suficientes de Pfizer e Coronavac, São Paulo e Rio de Janeiro interromperam completamente a imunização de gestantes. Primeiramente, nós vamos examinar esta denúncia do governador de São Paulo, João Dória, que afirmou que 10 mil litros de insumos necessários à produção da vacina Coronavac estão retidos na China à espera de autorização necessária para serem enviadas ao Brasil. O volume é suficiente para produzir 18 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Ainda segundo Dória, o atraso se deve a problemas diplomáticos causados pelo governo federal, como os recentes ataques de Jair Bolsonaro ao país asiático. Quanto à Anvisa, cujo presidente está neste momento depondo perante a comissão investigatória, a CPI do Senado contra a Covid, o tal diretor chamado Antônio Barra Torres, que é um militar, presta depoimento na CPI da Covid nesta terça-feira. A participação de Torres terá como principal foco as possíveis omissões do governo federal na aquisição de vacina durante a pandemia. Outro episódio que deve ser explorado é a suposta minuta de decreto presidencial com o objetivo de alterar a bula da cloroquina para que o medicamento fosse indicado no tratamento da Covid-19, conforme revelado em depoimento pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A gente não esquece também que o presidente da Anvisa, inexplicavelmente, vetou, depois de ter adiado indefinidamente o exame da questão da vacina russa, considerada uma das mais eficientes do mundo. Ele travou também o pedido de 8 governadores do Nordeste que queriam fazer a importação daquelas vacinas. E também não explicou direito, a não ser que falta uma série de documentações. Finalmente, nós temos esse material aqui do G1, que é o site principal das organizações Globo, dizendo que vacinação com AstraZeneca em grávidas é suspensa em 13 estados. Após recomendação da Anvisa, estados e prefeituras mudam vacinação de grávidas. A agência orientou que o uso do imunizante da AstraZeneca nesse grupo seja suspenso imediatamente.
Estados e prefeituras alteraram o esquema de vacinação de grávidas após a Anvisa recomendar na noite de segunda-feira a suspensão imediata do uso do imunizante da AstraZeneca nesse grupo de pessoas. Segundo especialistas ouvidos pelo G1, as grávidas vacinadas com o imunizante precisam ter acompanhamento médico. Aqui diz, por exemplo, que em outros locais, como o estado do Rio de Janeiro, a suspensão da vacina AstraZeneca é completa em todas as grávidas e inclui as vacinas Coronavac e Pfizer, junto da AstraZeneca, os 3 imunizantes contra a Covid disponíveis no Brasil. Na capital do Rio de Janeiro também está interrompida a vacinação para puérperas, mulheres que acabam de dar à luz, decisão que se reparte em todo o estado de Pernambuco e em Rio Branco, capital do Acre. Há outras localidades com campanha de imunização mantida às puérperas, como o Rio Grande do Norte. A AstraZeneca diz que grávidas e puérperas foram excluídas dos estudos clínicos e em animais os testes não indicam efeitos prejudiciais diretos ou indiretos na gravidez ou no desenvolvimento do feto. A gente já viu que essa AstraZeneca está sendo muito questionada, não aqui no Brasil ou na América Latina, mas na Europa, onde ela é produzida lá pela aquela consórcio, né, com a Oxford. E o que acontece é que eles têm um lobby forte e conseguem impor a venda dessas vacinas, inclusive para países grandes como os Estados Unidos, onde também essa vacina é questionada. Depois a gente tem a questão da vacina Pfizer, que exige equipamentos de alta qualidade e que nem todos os estados contam com esses equipamentos, apenas as capitais. E por causa disso, 1 milhão de vacinas foram enviadas somente para as capitais brasileiras.